Leia a Bíblia em um ano. Dia 94. 2 Samuel, capítulos 2 a 4. Davi é aclamado rei de Judá. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Deverei subir a governar alguma das cidades de Judá? E Yahvé lhe respondeu: sobe. Então Davi indagou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. E assim, Davi subiu para Hebrom com as suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas a Hebrom. Então, os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, o rei da tribo de Judá. Informado de que os moradores de Jabes-Gileade haviam sepultado Seul, Davi enviou-lhes alguns homens com a missão de lhes entregarem a seguinte mensagem: benditos sejais de Yahvé, por terdes realizados essa obra de misericórdia para com Saul, vosso Senhor, e lhe terdes dado uma digna sepultura. Que Yahvé tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedestes. E agora, enchei-vos de coragem e sedes valorosos, porque Saul, o vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou rei. Isbosete torna-se rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei de Gileade, sobre todos os Assuritas em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. Davi vence Isbosete. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbosete, filho de Saul, partiram de Namaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo tomou posição num lado da represa e a outra tropa no outro lado oposto. Então Abner propôs a Joabe: deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: que lutem. Vieram eles e foram contados 12 guerreiros de Benjamim, por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar o seu adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar situado em Gibeon ficou conhecido como Campo dos Punhais Hostis. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. Ora, Asael era rápido na corrida, como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar nas suas pegadas, nem para a direita e nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: és tu, Asael? E ele replicou: sou eu. Então Abner recomendou-lhe: vai para a direita ou para a esquerda, captura um dos meus soldados e apossa-te dos teus despojos. Mas Asael não quis abandonar o seu objetivo de persegui-lo. Abner voltou a advertir Asael, exclamando: deixe de seguir-me, porquanto não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar o teu irmão Joabe nos olhos de novo?
Como Azael recusou-se a afastar-se, Abner lhe desferiu um golpe, com a lança que perfurou o estômago, e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu morto imediatamente, ali mesmo, e todos os que iam chegando ao local onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao fim do dia, chegaram à colina Amã, que está ao leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeon. Os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto do morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: "Continuarás com a tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará a mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tuas tropas que desistam de perseguir os teus próprios irmãos?" Diante do que Joabe exclamou em resposta: "Juro por Yahvé, o nome de Deus, que se não tivesses erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã." Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e seus homens caminharam durante toda a noite pela Arabá, o vale do Jordão. Atravessaram o rio do Jordão e, depois de marcharem toda a manhã no dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Assim que Joabe cessou a sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estavam faltando 19 guerreiros, além de Azael. Porém, a guarda de Davi havia matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e os seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. Capítulo 3. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada vez mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos de Davi em Hebrom. Os filhos nascidos de Davi em Hebrom foram: o primogênito Amon, filho de Ainoã de Jezreel; o segundo, Quileade, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita; o terceiro, Abisalão, de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, de Hadite; o quinto, Cefatias, de Abigail; e o sexto, Itreão, de sua mulher Eglã. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aiá. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: "Por que deitaste com a serva de meu pai?" Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolarizou e retrucou: "Sou por acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, o teu pai, para com os teus irmãos e teus amigos. E não te deixei cair nas mãos de Davi, e vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com toda a severidade, se eu não fizer por Davi o que Yahvé já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do rei de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba." Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com essa proposta: "A quem pertence esta terra?
Faze, pois, um acordo comigo, e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Davi respondeu: assim seja, farei um pacto contigo, enquanto tenho uma condição. Não serás admitido à minha presença, salvo quando vieres me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: entrega-me a minha mulher, Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios de filisteus. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que a tirassem de seu marido, Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu em seu encalço e a seguiu aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa, e ele obedeceu e voltou. Entre mentes, Abner havia conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: faz muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora rei entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi: é por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo de Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi para Hebrom. Abner falou também ao povo da tribo de Benjamim e depois foi para Hebrom, a fim de explicar a Davi o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhando os 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita que eu me vá e reúna todos de Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo. Joabe vinga-se e mata Abner. Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava com Davi em Hebrom, porquanto este já o havia deixado ir embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que este o havia deixado seguir o seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: que fizeste? Abner esteve contigo e permitiste que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar, conhecer as tuas ideias, teus procedimentos. Veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da entrada, a fim de lhe falar em segredo. E ali mesmo o feriu de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: eu e o reino somos para sempre diante de Yahvé, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofre de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas, ou que caiam a espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão, Abissai, assassinaram Abner, porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Davi chora a morte de Abner. Então Davi determinou que Joabe e os seus soldados pranteassem por Abner, e que, em sinal de lamentação, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta, junto da sepultura de Abner, e todo o povo o acompanhou em seu pranto. Então o rei compôs e declarou este lamento por Abner:
Precisava Abner falecer como morre o insensato? Não estavam amarradas as tuas mãos, e os teus pés não estavam presos em grilhões. Mas tombaste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse enquanto ainda era dia. Contudo, Davi jurou: que Deus me castigue com toda severidade, caso eu prove pão ou qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei com seus oficiais: não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido, e estes filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes. Isbosete é assassinado, capítulo 4. Assim que Isbosete, filho de Saul, ficou sabendo que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços caíram, abateu-se-lhe todo o ânimo, e todo Israel se apavorou. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baana e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beirotita, da tribo de Benjamim. Portanto, a cidade de Beirote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Beirote fugiu para Gitaim e até nossos dias vive ali como forasteiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimom de Beirote, Recabe e Baná, estavam a caminho e chegaram à propriedade de Isbosete, na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia. Os 2 entraram na residência como se fossem buscar trigo, mas o feriram de morte, transpassando-lhe o estômago, e em seguida fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Depois de o transpassarem e o matarem, decapitaram-lhe a cabeça, e levando, viajaram durante toda a noite pelo Vale do Jordão, a rota de Arabá. Assim que chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete a Davi e declararam perante o rei: aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria tirar-te a vida. O Senhor entregou hoje, o Senhor meu rei, a vingança sobre o crime de Saul e a sua descendência. Então Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu filho, filhos de Rimom, o Beirotita: juro pelo nome de Yahvé, que me tens livrado de todas as aflições. Se ao que veio me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziclague, como recompensa pela sua mensagem. Com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em casa repousando sobre sua própria cama, não deveria eu requerer o sangue de vossas mãos criminosas e vos exterminar da terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que os matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom.